Olá, pessoal do terceiro ano. Mais uma vez nos encontramos e dessa vez é a última antes da prova. Então, antes da prova, o mundo girando é porque nós teremos a nossa aula de geografia. Iremos continuar fazendo uma revisão de algumas questões da SpaceX para vocês perceberem que as questões não são difíceis, mas você tem que saber o conceito. E o melhor, tudo foi trabalhado durante as aulas. Esse ano, no Camil, lá no segundo ano, lá no primeiro ano. Todos os conhecimentos foram passados. Tenho certeza que todos estão preparados para encarar a prova agora, no próximo sábado. E vamos para a nossa primeira questão. Uma prova de 2022, certo? E sobre urbanização. E a gente falou muito sobre isso aí, fizemos até prova sobre isso. Tenho certeza que, pegando alguma questão sobre urbanização, vocês vão se dar super bem. Vamos lá. A urbanização ocorre quando a população urbana supera a população rural. No Brasil, esse processo ocorreu principalmente após a Segunda Guerra Mundial e apoiou-se basicamente no êxodo rural, pois, devido à modernização das técnicas de trabalho rural, muitos trabalhadores do campo foram para a cidade em busca de novas oportunidades. Sobre a urbanização do Brasil, é correto afirmar: letra A. O processo de urbanização no país ocorreu de forma igualitária em todas as regiões do Brasil, em meados dos anos de 1970. Bom, o que acontece aqui? Principalmente, a urbanização ela ocorreu já na década de 50, 60, quando o Brasil entra na industrialização e entra também a Revolução Verde, na década de 60. Mas é lógico que em 70 houve um boom muito grande, mas não foi de forma igualitária, Foi principalmente na região sudeste, que é aquela que se industrializou mais, e a parte do interior, região nordeste, a região norte, a própria região centro-oeste, ficaram um pouco defasadas, Então, região sudeste e parte do sul, se concentraram melhor, porque as atividades industriais se concentraram nessas áreas. Então, não é a letra A. Letra B. Até os anos de 1980, o Brasil tinha a maioria da população vivendo na zona rural. E somente na década de 90 essa marca foi superada. Bom, nós vimos, vou até mostrar aqui, você se lembra desse quadrinho, tá? Essa superação da população urbana com a população rural, ela se aconteceu ali um pouco antes da década de 70, A gente pode observar aqui em cima, Então, aqui, entre 60 e 70, aqui no Brasil, passa-se a população urbana, certo? Então, não foi na década de 80, não foi na década de 90. E na década de 80, o Brasil já era um país mais urbano do que rural, tá certo? Então, depois que a gente viu isso aí, a gente já corta a letra B. Letra C. Na região sul, o processo de urbanização ocorreu na mesma época que na região sudeste, pois essas duas regiões receberam um grande investimento em suas indústrias, o que favoreceu o êxodo rural. Bom, na verdade não foi na mesma época, no primeiro momento foi na região sudeste. A gente pega ali início do século XX, quando a gente estava no ciclo do café, onde se concentrou
a riqueza ali em São Paulo e a capital era a cidade do Rio de Janeiro, certo? Então se concentrou mais nessa área. E já na década de 70, 80 é que a parte do sul se desenvolve através das suas indústrias. Então não ocorreu na mesma época que a região sudeste. Isso não está correto. Então a letra C também não é. Letra D de dado. A urbanização do Centro-Oeste foi impulsionada pela Fundação de Brasília em 1960 e pelas novas rodovias que surgiram e que ligavam a região sudeste do país. Atualmente, o Centro-Oeste apresenta o segundo maior índice de urbanização do Brasil. O que acontece também? A construção de Brasília, e houve também uma transferência de muitos produtores rurais, que saíram do sul, fizeram essa migração do sul para o Centro-Oeste. Tanto é que hoje o Centro-Oeste é um celeiro, dá os problemas também de desmatamento, queimada, que é aquele problema todo, mas aonde é um celeiro aqui do nosso país, principalmente da produção de soja. E com isso, a construção de várias cidades, grandes cidades. Tanto é que Mato Grosso teve que ser dividido em dois estados, antes era somente o estado do Mato Grosso, foi Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, Cuiabá, e Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Então, essa questão, a princípio, ela está verdadeira. Mas vamos ver a letra E. A única região do Brasil que não tem a maioria da população vivendo na zona urbana atualmente é a Nordeste, pelo fato que a região baseia sua economia em pequenas propriedades rurais. Bom, o Nordeste, nós temos grandes áreas urbanas, tem cidades até do interior que são muito bem urbanizadas. Então, essa também não é verdadeira, porque o Nordeste tem lá a parte do sertão, que tem grande parte das pessoas passando necessidade, mas mesmo assim tem cidades urbanas muito grandes, no interior do Nordeste. Então, letra E também não é, então nós ficamos com a letra D de dado. Olha só como a gente fez aqui a questão, como é que a gente se desenvolve. Segunda questão, é questão, não é de clima, mas é a parte fisiográfica do nosso país, que são os rios. Com um clima de predominância úmida, nós temos um clima tropical úmido, o Brasil possui uma extensa e densa rede hidrográfica. Os rios são usados por diversos fins, como irrigação, lazer, consumo humano e transporte fluvial. Sobre a hidrografia do Brasil, pode-se afirmar que 1. Predominam os rios de planície, muitos dos quais escoam por áreas de elevado índice pluviométrico. Está certo ou está errado? Certo? Eu vou mostrar aqui o que acontece. A maior parte dos rios brasileiros, eles são de planalto. E isso a gente aproveita bem, principalmente na geração de energia elétrica. Nós temos a bacia amazônica e do Paraguai, que ocupam uma extensão de planície muito grande, mas temos o Paraná e São Francisco, que são tipicamente rios de planalto, e a gente utiliza muito deles como energia. Então, a grande parte dos nossos rios, eles são de planalto e não de planície, certo? Então, aqui o 1 não está correto. Tá? Eu vou até riscar aqui. 2. Os rios perenes predominam no Brasil. E rios de regimes intermitentes encontram-se em locais de clima semiárido. Então, os rios perenes predominam no Brasil. Nossos rios são
grande maioria são contínuos. Mas temos alguns rios, principalmente, né, no sertão nordestino, que eles são de clima semiárido. Então, o 2 está verdadeiro. O 2 é verdadeiro. Certo? Com isso, olha, o 1 a gente já chegou e falou que não é, então, mas a gente já mata a letra A. Então, pode ser a letra B, não é a letra C e não é a letra D. Certo? Olha só que a gente já matou já. Tá? Isso aqui eu estou fazendo prova junto com vocês. Os rios da região norte, como o Amazonas, o Madeira e o Tapajós, são de grande importância no transporte fluvial. O rio Amazonas, Madeira, Tapajós são os rios da planície amazônica, então a gente sabe que os rios de planaltos são bons para geração de energia. E os rios de planície são bons para transporte fluviais, né? São aqueles rios menos movimentados, né? Que têm uma declividade muito pequena, mais largos, né? E aí você consegue utilizar ele para transporte fluvial. O 3 está certo. Então é verdadeiro. Você tem a letra B e a letra E. E agora é o 4. Todos os rios brasileiros possuem regime simples pluvial. Quer dizer, o que é um regime pluvial? É um regime que vem da chuva, certo? Então, e aí, o que vocês acham? Todos os rios têm esse regime? Vou mostrar aqui uma foto. Essa foto é de um grande rio que nós temos e fica no Andes. Né? Aqui ó, dá para ver a água escorrendo e a água vem do gelo. Tá? Se vem do gelo, das montanhas, lá dos Andes, ele passa a ser nival. Esse rio é o rio Amazonas. Tá? O rio Amazonas tem um regime misto. Grande parte vem da chuva, mas ele, na sua origem, né, na sua nascente, ele é nival. Certo? Então, o rio Amazonas, que tem uma importância enorme no nosso país, ele tem esse regime fluvial, né? Regime de rio misto. Ele é pluvial e nival, certo? Então, com isso, o 4 é falso. E aí a gente fica com a letra E, certo? Sim. E aí nós chegamos à terceira questão, também uma questão do concurso de 2022, não está longe. Né? Vamos lá. À medida que ocorreram evoluções tecnológicas, novas fontes de energia foram descobertas e tornaram o trabalho humano mais eficiente. Desde a primeira revolução industrial, a força humana foi sendo substituída por energias oriundas da queima de combustíveis fósseis. Aí temos um gráfico que é importante a gente olhar. E aí o que ele está pedindo? Analise o gráfico acima. Estamos analisando oferta de energia. Tem um que é mais, o 2 é menos, o 3, e aí vai abaixando. Referente à oferta de energia no mundo, os itens 1, 2 e 3 do gráfico referem-se respectivamente. Então tem que ser respectivo. Essa palavra é perigosa, você tem que prestar atenção. As seguintes fontes de energia. Gente, nós trabalhamos isso na aula, se lembra disso aí? Eu sempre venho trabalhando isso há mais de 5 anos, mostrando para todo mundo. Fico muito feliz que quando eu vejo uma questão dessa, eu fico assim, poxa, eu falei sobre isso. Né? Você lembra que a gente falou sobre matriz energética mundial? Olha aqui, que a matriz energética mundial ela é dependente muito, é uma matriz não renovável, né? Porque ela depende do petróleo, do carvão e depois do gás natural. Tá? Como eles estão falando aqui, energia do mundo, então o 1 é petróleo, o 2 é carvão e o 3 é gás natural. Nós temos isso aí? A gente olha e vemos que temos a letra C, certo?
Então a letra C é a resposta. Viu como é? Isso aqui a gente falou em sala de aula. E eu falei em 2022 isso aí. Né? Porque eu dei essa aula, poxa, eu fiquei super feliz. Tudo que caiu assim na prova de 2021 e 2022 foi falado em sala de aula. E eu tenho certeza que em 2024 também vai cair coisas que nós falamos em sala de aula. Pessoal, chegamos ao fim do nosso curso. Vou estar torcendo muito por vocês, né? Vocês vão com muita calma, com muita atenção, tá? Estaremos torcendo por todos nesse sábado e nesse domingo, né? Tenho certeza que vocês farão uma boa prova. Tudo de bom para vocês e muita calma. Estamos torcendo. Até mais, pessoal. Tudo de bom.